Por que é difícil de vir para cá? Por vários motivos. Aí a gente vê uma série de motivos para isso. Eles vêm para cá em quanto tempo? Normalmente, 2 vezes por ano. Quando não há alguma coisa a ser feita. Ah, mas isso quer dizer que eles só vão sentir? Não. Eles se mantêm conectados a gente. Isso é uma coisa que eles vão aprender. É difícil, mas vão aprender. E a gente precisa aprender também. Tá? Mesmo sob distância visual. Eles conseguem sentir. Mas normalmente eles vêm aqui em dias de eventos fortes, como Natal ou algum aniversário de alguém, eles conseguem permissão. Dia dos Mortos, que é um dia em que eles se movimentam muito forte nas vindas para cá. Tá? Isso vai acontecer. Mas por que é tão difícil de ver? Vários motivos. Primeiro, normalmente quem desencarna não sai daqui com grande ação espiritual. Está vivendo a sua vida. E quem ficou, normalmente, não tem também nenhum trabalho espiritual e normalmente não tem tanto mérito assim para poder deslocar uma ação que eu vou explicar para você como é que acontece. Os espíritos que vêm para cá o tempo inteiro, eles são preparados, os mentores, eles se mantêm o tempo inteiro com questões de densificação, e eu vou contar uma história para vocês. Eu estava certa vez... Cara, eu vou falar uma coisa para você. Vocês e eu, nós temos corpo físico. E mesmo assim, eu estava fazendo uma palestra certa vez. Estava eu, Wagner Borges, Lázaro Freire. Terminamos a palestra, nós fomos fazer um amparo, os 3 juntos. Foi dado para a gente um potinho. Nesse potinho, vê só, tinha eu tirei assim, um doce, parecia um doce, era uma geleia marrom, que eles pediram para a gente ficar bem. Eu nunca tinha visto, nunca ouvi falar isso em lugar nenhum, tá? Até hoje eu continuo sem ouvir falar disso em qualquer outro lugar. Só vi isso naquela experiência minha. Não consegui. Se alguém mais, por favor, me fala. Eu fiquei puxando aquela geleia, os mentores falaram, vai mexendo nisso aí que você vai densificar, porque vocês precisam densificar para poderem ir até onde nós vamos agora. Só vocês tendo corpo físico vai ser possível entrar nesse lugar. Observe que mesmo tendo corpo físico, eu precisei usar uma coisa magnética para densificar e entrar na frequência que precisava. Tanto foi incrível isso, que o Wagner fez a mesma coisa, o Lázaro fez, os 3 fizeram. Nós 3. Na hora que nós chegamos no ambiente, todos sumiram. Ninguém conseguiu se densificar. Devia que foi a única alma cebosa que densificou. Eu. Ninguém. O Wagner estava invisível para mim, todo mundo mentor de alto nível. O Zé Cu foi o único que estava ali na linha de frente, que fui eu. O Wagner apareceu depois que eu comecei a dar um passe no espírito, que eu consegui mais ou menos sutilizar ele. Ele botou a mão na minha coluna, dando um passe em mim, o mentor dando um passe nele, era um trenzinho ali, energético surubento, positivo. E aí ele apareceu, mas só depois. E ele, inclusive, lembra dessa experiência, tá? Eu contei essa experiência na frente dele, no simpósio Sofia, na frente dele e do Lázaro. Estava eu, ele e o Lázaro não lembrava. Eu contei na frente dele essa experiência, nesse simpósio. Tá lá, foi ao vivo, acho que tem algum lugar esses vídeos. Então, seu parente, ou você, como não tem mais corpo físico, por uma questão física, você se utiliza. Então, a vinda para cá, é preciso que você entre. Para entrar, para você vir no umbral, você tem que se preparar. Existe, não sei se você já viu, eu fui uma vez no museu na Califórnia, que tinha um simulador de terremoto. Você ia naquele lugar e você simulava que lá tem São Francisco, foi um lugar que teve um grande terremoto de São Francisco, tal, tá para ter outro e ninguém sabe quando, Deus não me ouça, nem o capeta também não. E existe salas de simulação de umbral, eu já vi essas salas. São ambientes em que você entra, sente, e ele vai densificando, você sai, você para você ter ideia, eu queria pegar um exemplo para mostrar para vocês, deixa eu ver. Imagine que eu tire você agora de dentro do carro com ar-condicionado e bote um casaco em você num lugar de 40 graus. O que vai acontecer com você? Agonia. Você fica muito agoniado quando você vai naquele lugar. É muito pesado. O ar não entra oxigênio direito para o espírito. Então, você sai e você não consegue. Aqui é tão pesado, velho. Só o corpo físico se manter. Que você não consegue se manter tão fácil. Então, os espíritos, quando vem para cá, não acostumados, mesmo a gente fora do corpo, a gente sente a mudança dimensional. Mesmo você tendo corpo físico. Quando você está descendo as frequências junto com os mentores, às vezes num ônibus, alguma coisa astral, aquilo balança, velho. Você vai sentindo a energia forte, modificando e densificando. Então, para um espírito vir até aqui, ele precisa se preparar sob mudança de
altíssima de pH dimensional, energia e tudo mais. Ele precisa, é muito difícil. Estudar comportamento é uma das coisas dificílimas. Minha mãe, as primeiras vezes que eu vi minha mãe estava desequilibrada ainda. Chorava, falava comigo, tal. Na segunda vez, terceira vez, acho, ela já estava sob o controle de uma mentora, já na dimensão, na cidade de Vitória, sobre a cidade de Vitória. Nem pôde chegar perto de mim. A regra era a seguinte, ó, seu filho trabalha com espiritualidade, tal, ele consegue sair do corpo, então é possível que faça alguma movimentação, quer dizer, ele vem até aqui, eu posso, mas não pode chegar perto dele. Por quê? Você pode transferir emoções para ele, então ele vai voltar. Cara, estou falando para você, é com todas as pessoas isso, tá? Os espíritos são instruídos a não pode se meter nas relações, nos karmas, nas obsessões, nas decisões, no sentido nada, em nada. Não pode transmitir nenhum tipo de variação emocional. Por isso que vai ser comum você ver seu parente, ele está centrado, calmo, até você desconhece. Eu falei, poxa, feliz, você vai falar assim, porque eles são instruídos a agirem assim. Só que a gente também tem a mesma responsabilidade que eles, só que não nos é cobrado, porque nós também temos a capacidade de bagunçar com a cabeça do desencarnado. Sob o princípio de quando você chora, ele sente o que a gente está sentindo, quando você grita, berra, se desequilibra. E também existe neles o estudo sobre isso. Eles vão ser e vai falar, olha, para você ir, tem que preparar, você tem que fazer um curso, tem toda uma preparação. E aí vai ser deslocado, em princípio, uma equipe para ir com você. Isso aconteceu com o André Luiz, tudo isso. O André Luiz veio com alguém, aí chegando aqui, ele foi deixado, tá no nosso lar, na casa dele. Quanto tempo depois o André Luiz foi na casa dele? Um ano depois. Tá lá, velho. Um ano depois do desencarnou. Aliás, um ano não, perdão. André Luiz desencarnou, passou 7 anos no umbral, recuperou-se, no tempo que ele recuperou, um ano depois. Ele voltou na casa dele, na verdade, 8, 9 anos depois. Mas tirando o princípio da hora que ele desencarna, que ele abriu a consciência, só um ano depois ele voltou na casa dele. Ele não, olha, o cara era médico, velho, na encarnação. Quer dizer, estava acostumado a tratar pacientes, situações sérias, gente que avisar os parentes sobre questões de morte. Tá? Ele, quando voltou, claro, 9, 8 anos depois, a esposa dele estava com outra pessoa. E ele sofreu pra caramba, porque o que acontece com a consciência espiritual? Ela não muda. Ela não só, para ele, o tempo era o mesmo exato do dia que ele havia saído dali. Porque ele não existe deterioração de neurônio. Não existe desgaste, não existe perda de sinapse. Isso não existe no corpo astral. Então, a cabeça é a mesma. Isso é um grande problema, porque faz com que os obsessores continuem com a mesma raiva que tem há 200 anos atrás. Para ele, aquilo é real, como se estivesse no mesmo momento. Não existe esquecimento no astral. Inclusive, ele sofreu tanto que ele chegou quase a querer obsediar o cara. Ele conseguiu sair do processo, ajudou, e o cara estava meio doente, deu um passe no cara, velho. Que dificuldade. E foi aí que ele foi aceito no nosso lar, quando ele estava vivendo no nosso lar como convidado na casa de uma pessoa, ele foi aceito como morador no nosso lar, pela honra da ação que ele fez, do caráter, né, de ir até a sua casa, entre aspas, ver a situação da pessoa encarnada difícil, a mulher dele, inclusive esse cara que estava com a mulher dele lá, entre aspas, enquanto encarnado, se não fosse ele, ela estaria passando por dificuldade, porque ele desencarnou e ela ficou, naquela época as mulheres também não trabalhavam tanto, né? Então, se não fosse, então isso também, tudo isso fez a consciência dele despertar sobre o processo. Tá? Então, você chega nesse lugar, há uma preparação, tem que deslocar uma equipe para ir com você. Às vezes, por que você vem 2 vezes por ano assim? Porque nos dias de finados, equipes são deslocadas, então há uma preparação e você vai junto com a equipe. Então, o que acontece? Essa equipe, ela vai passando em várias casas e você vai sendo acompanhado. Então, é normal que você... Quanto tempo fica uma pessoa que vem visitar com a gente? Quanto tempo ele fica? Depende. André Luiz ficou acho que 2, 3 dias, se não me engano, na casa dele, uma semana, foi uma coisa assim. Específico, uma visita que ele fez um ano depois, tal, ele estava com alguma preparação, entre aspas, né? Os mentores sabiam que ele ia passar por um bocado ali, mas foi. Normalmente, ela pode demorar alguns minutos, pode demorar algumas horas, pode ficar o dia todo acompanhando você, observando, tá? Você sob observação, sem poder, pode até aconselhar sutilmente, mas sem poder lamentar,
sem poder reclamar, sem poder fazer ação pesada contra o obsessor, não pode. Se tiver um obsessor, ela tem que respeitar. É dificuldade, velho. Você conseguiria tão fácil vir aqui, ver seu filho passando por um processo obsessivo? Não pode se meter na situação. As decisões que foram tomadas, as ações de sofrimento, o aconselhamento, oração, vibração e sutis conselhos. Sutis, bem sutis, sem nenhuma imposição. Então, procura pensar com calma, observe, assim, como se você, com carinho, com amor. Eles tocam na gente? Eles encostam. É porque, assim, o espírito, ele não tem essa necessidade de... Ele vai sentir você só por estar ali. Mas essa sensação de tocar, ela tem uma correlação psicológica, né? De você estar perto, eles esperam você dormir, porque sabem, também foram instruídos a isso. É quando é possível passar alguma comunicação. Isso quando a equipe espiritual não precisa vir fazer uma ação de limpeza na casa, às vezes até afastar algum espírito que está dentro da casa, para que você finalmente... Você vê, a Bibi veio me visitar, eu estava com um espírito no pé da cama, velho. E ela viu isso, ela viu que eu tinha... Ela ficou sabendo ali que eu tinha um processo obsessivo em cima de mim. Os mentores tiraram rapidamente, ela foi e falou comigo, vai lá rapidinho agora. Eu estava em catalepsia projetiva, ou era aquela hora ou não era. Foi lá rapidinho, falou comigo, voltou e a obsessão voltou. Quando ela saiu, a obsessora voltou, sentou lá de costas, botou no mesmo lugar. Os mentores não tiram obsessor, a não ser que exista uma desproporção na ação. O que seria uma coisa desproporcional? Uma ação, uma tentativa. Enquanto existe uma ligação, uma conexão, um fundamento, e não é um assédio feito por raiva somente, ou por intenção somente de derrubar, não se pode fazer muito, velho. Oração, calma, mudança. O que se pode fazer é tenta mudar seus hábitos. Tenta alterar suas ações, tenta mudar de frequência, que vai dificultar esse espírito ficar perto de você. Se você ficar muito tempo fora da frequência, ele já não consegue mais, a gente já consegue ter liberdade para fazer alguma limpeza, partindo do princípio que você já não quer mais ficar naquela conexão. Então, seu parente vem aqui e ele vê todos os bastidores na maior nua e crua situação. Só que não é tão simples. A questão do trabalho espiritual que eu falei. Então, você está lá no plano espiritual, eventualmente você pode... junto com uma equipe, vir até aqui, ou solicitar uma vinda. Ou o seu parente encarnado tem algum crédito. Faz alguma coisa, movimenta, está fazendo algum trabalho. O qual você pode ser inserido no trabalho. Você sabia que o que você faz espiritualmente aqui leva ao seu grupo karma a possibilidade de colocar as mãos sobre a ação física e espiritual. Exemplo, você é uma pessoa que aplica reiki, você é uma pessoa que trabalha como médium, você é uma pessoa que orienta outras pessoas, você é uma pessoa que faz essa movimentação em função, então como você movimenta muita energia, então o seu grupo não é só sua mãe, ou seu pai, ou a pessoa que você está pensando, não. Todo o seu grupo karma, ele se consegue botar as mãos e falar, vamos aproveitar e trabalhar para ajudar que todo o processo seja movimentado, porque como uma pessoa está lúcida dentro de uma questão espiritual, uma pessoa lúcida dentro da encarnação, ela não vai cuidar só do espírito, ela vai cuidar dos parentes. Ela vai ser instruída, olha, tem um irmão seu que está passando dificuldade, ajude-o. Ela vai ser instruída a isso. E ela ajuda. Então, o que acontece? Quanto mais você ajuda seus parentes encarnados, eu não estou nem falando de caridade ainda, tá? Mais o grupo karma tem permissão de saída de frequências mais altas para virem para cá te dar uma ajuda, porque você está em missão de organização grupo kármica que não é só sua, é de todo o grupo, mas como você está encarnado, vem pelas suas mãos a possibilidade de ajudar. Então eles dão para... precisamos abrir, eles pedem lá no astral, sabia que prosperidade é uma porta aberta, que vem por necessidade às vezes, que é dada a gente, é uma porta aberta, ela pode ser fechada tanto de forma kármica, comportamental, ou pode ser aberta por questões de ações que seriam ações positivas, que seriam uma reação, né, positiva de um karma, um exemplo. Então você está lá do lado de lá, você está aqui consciente das suas ações, até não deveria ter prosperidade, porque tem dificuldades comportamentais. Como você está ajudando todas as pessoas próximas, inclusive seus parentes, o grupo karma solicita. Se é para mandar recursos, eu tenho recursos, eu tenho como fazer isso.
vamos abrir os canais dessa pessoa. Então eles começam a abrir dentro da aura da pessoa os canais de prosperidade dela. E o recurso financeiro vem por aquela pessoa que está ajudando os parentes. Então todo o grupo Karma consegue se deslocar mais facilmente do astral para cá. Por isso que eu vi minha mãe várias vezes. Porque dentro desse projeto da espiritualidade eu abri campo para ela estar aqui. Você movimenta ações não só externas, como internas, dentro da própria família. Então você entra na correlação familiar e espiritual, que muita gente só vive para si mesmo e não percebe. Então não percebe que deixa de crescer até mesmo por esse próprio pensamento, de só fazer por si mesmo. De não perceber que às vezes perto da gente tem gente passando dificuldades que não nos cabe julgar, mas ajudar. Entrar no esquema de pensar o que está acontecendo com essa pessoa que está encarnada aqui, faz algumas preces falando, solicito ajuda, intuição, lucidez, para saber o que pode ser feito, como pode ser feito. Eu queria ver se através disso eu consigo movimentar energias para fazer com que essa pessoa que está encarnada, que faz parte da sua família, saia daquela dificuldade que ela está. Ou você conseguir facilitar alguma ação para ela durante o decorrer da vida, que vai fazer com que através dela outros espíritos venham nascer com mais facilidade por causa de uma ação que você fez. Então, isso já movimenta a liberação de seus parentes que estão em dimensões mais altas conseguirem vir com mais frequência aqui, porque você está fazendo um trabalho. E com grandiosíssima, que se você é um estudante de projeção astral, possibilidade de você vê-los consciente, como acontece comigo. Faz um tempo que eu não vejo, mas não posso nem reclamar. Quantas pessoas viram sua mãe 5, 6 vezes? Quantas pessoas viram sua mãe deitadinha, sentadinha na cama aqui, olhando para mim, nova, linda? Eu ajudo, eu sou o mais beneficiado, você é o mais beneficiado quando você ajuda, sempre vai ser. É assim que funciona. É uma pirâmide. Você fica no topo da pirâmide, mesmo que você não queira. E mesmo que você nem pense. Então, é assim que funciona. Então, os parentes conseguem vir para cá, aqueles que vão precisar lá no astral trabalhar, isso está descrito no nosso lar também. Vão precisar ter responsabilidades, e nem todos os espíritos são assim. Tem espíritos que aqui é de um jeito, chega do lado de lá é igual, não quer trabalhar, não quer se movimentar, não quer faz nada por ninguém, só veio por si mesmo. Com isso, não consegue ingresso, solicitações tão fáceis, porque se a vida dele é só para ele, é difícil, é o tempo todo caridade em função dele. Então ele vai ter que se adequar aos momentos em que vai ter uma equipe vindo para cá e não vai conseguir uma solicitação de vinda para cá. Então é um trabalho duplo. Você movimenta aqui e no plano astral ele se movimenta lá. E nisso vocês sincronizam. E vocês conseguem se ver mais, tendo mais contato físico, astral, visual até, projetivo, quando você se movimenta assim. Senão você vai ter... cara, é muito difícil esse ambiente. Aí você pergunta, por que a gente vem para um ambiente tão pesado? Não sei também, velho. Necessidade. Às vezes a gente fala assim, cara, de novo lá, a lua tá linda aqui no horizonte. A gente vem para cá porque ou a gente tem condições de fazer alguma coisa para alguém, tem calma para pagar, velho. Se tá aqui, ou até tem que fazer porque justamente tem karma para pagar. Né? Então, se tá aqui, você é daqui. Não existe esse negócio, eu não sou daqui. Você é sim. Não sou. Você é. Não sou, não. Você é daqui. Aqueles que dizem que não são, são os que mais são. É exatamente aqui o ambiente onde você precisa estar para despertar até a empatia do que é estar aqui. Para arregaçar as mangas. Não tem lugar melhor, se você parar para pensar no sentido espiritual de crescimento, do que aqui para fazer alguma coisa pelos outros. Não tem lugar melhor que esse. Tá para onde? Eu vou para um lugar onde eu vou ficar só na luz. Sim, Jesus Cristo. Aqui é o lugar para botar. É muito mais, quero ver se você conseguir despertar. Porque lá você senta num lugar calmo, respira energia superior. É como se estivesse num ambiente sem perturbação. Aqui é que você tem que manter a calma e ajudar aqueles que estão se perdendo a calma. É daqui, sim. Eu sou ET, sim, esse é ET perdido. Se não fosse um ET achado, não estava aqui. ET é uma cebosa que tem que, quando eu digo assim, que tem que crescer espiritualmente, aprender valores empáticos. Quem diz que não é daqui, para começar, não tem nem empatia. Não tem. Pensa comigo. Eu não sou daqui. Por que você não é daqui? Muito sofrimento. Sim, aqui é o lugar para você botar a mão na massa, irmão. Para você ir lá e fazer alguma coisa pelos outros. É aqui. Esse é o ambiente.
Se você se retira daqui no sentido, você perdeu o sentido empático do que é para fazer. Então, um espírito de luz, realmente, de consciência alta, ele fala, cara, já que eu estou aqui, vamos botar para quebrar. Né? Vamos fazer acontecer. Se eu estou aqui, vou na minha passagem, vou tentando fazer o bem. Não vai ficar se lamentando, dizendo que quer ir para um ambiente sutil. Não, né? É assim que funciona. E esse é um pensamento que pega muita gente, viu? Sobe para a cabeça isso. A gente começa a andar meio que rebolando por aí como se fosse um ser intergaláctico. Não, porque eu nasci não sei aonde, eu fui da Andrômeda, eu fui da Atlântida, eu fui do sei o quê, porque eu estou aqui, eu sou um ser, um anjo. Não, pai velho. Normalmente, pode anotar o que eu estou lhe falando. Essas pessoas que falam isso, dá 2 dedadas nela, no bom sentido, aqui, 2 apertos nela, que ela grita, chora, esperneia, berra. Ela é brava. Ela não é daqui não, agora não mexa com ela não, que ela fica brava. É daqui, velho. Esse é o ambiente onde nós temos que estar para controlar alguns impulsos e aprendendo a dominar os impulsos nesse ambiente, fazer o bem pelos outros. Para que a gente possa, movimentando energia, fazer com que esse vídeo aqui tem muito a ver com questão grupo kármica. Muito a ver. É a autoconsciência de que a gente tem que fazer alguma coisa, tanto pelos nossos como pelos outros, o tempo todo. E isso vai fazer a diferença no nosso desencarne. E aí tem um outro fator que eu queria falar para você. O ato de você ser desse jeito que eu estou lhe falando, uma pessoa legal, que movimenta energia pelos outros, quando você desencarna, você não depende de... Você tem crédito. Você tem, na verdade, não é crédito a palavra, você tem honra, caráter. Você, de fato, é alguém que, enquanto encarnado, movimentou energia por muitos. Então, no desencarne, você tem autorização imediata, basta uma mínima preparação para descer e vir movimentar energia, porque você só vai fazer isso de forma ética, com as devidas preparações e cursos, você vai tomar de rememoração, se caso não lembre, para poder vir quando você quiser. Tem pessoas que têm livre acesso aqui. Parentes, esses, nossos, que tendo um nível de consciência mais pleno, não vão interagir, não vão bagunçar, eles não precisam desse cerco sobre eles, porque eles já têm naturalmente essa ação e foi comprovada isso na vida. Durante a vida. Eles já eram assim antes, continuaram encarnados, desencarnam, tem moral para fazer isso. Conseguem. Inclusive, às vezes é mentor linha de frente. Vai voltar para a equipe que trabalhava, vai trabalhar de volta aqui no astral. Lembrando que muitas vezes, já falei muitas vezes, eu saí do corpo e falei assim para os mentores, no momento que a gente estava fazendo um amparo, eu ia fazer. Poderíamos ir lá em casa. Sabe quantas vezes eu fui lá na minha casa? Eu queria ir lá em casa ver minha mãe. Sabe o que eles falavam? Olha, a gente tem um projeto para fazer, tá marcado. Se você quiser ir, fica à vontade. Como que eu vou para minha casa? Nunca. Não, eu vou com vocês. Deixa para lá. Uma vez, e não foi o dia que eu escolhi, não, foi o dia que eles escolheram. Foi quando fez uma limpeza com água, foi a vez que eu vi tipo um dobrador de água lá, botando água do mar dentro da minha casa, até o teto. Tirou tudo lá. Até o 3º andar tinha água na minha casa. Então assim, não pense que você vai conseguir, estando fora do corpo, ter colher de chá, vamos lá na minha casa. Você é um espírito, tá com equipe. Vamos lá. Não funciona assim. Você não pode deslocar uma equipe para o seu próprio umbigo. É até estranho você fazer isso, usando recursos espirituais, pensando só em você. É um tipo de, de nepotismo astral, né? Então não é tão simples. Não pense que tem colher, não tem colher de chá, não tem. Para ninguém. É igual a Dona Maria que mora lá debaixo da ponte, que não tem onde morar, é igual a sua mãe. Igual. E só que a diferença é que ela tem uma necessidade urgente. A sua mãe não tem esse negócio. O mentor da sua mãe é que vai fazer esse deslocamento. Você pode fazer também, se você conseguir fazer. É difícil andar no astral assim, não é tão simples. Porque, por questão de frequência. Tá? O ideal é você não sair de perto dos mentores. Eles vão para o lugar, você vai junto com eles. É assim que funciona o processo astral. É assim que funciona. Tempo de visita, como eu falei para você, demora. Nos beijam, passam a mão na gente, falam coisas, fazem carinho na gente, os parentes quando vêm, tá? Sofrem, mas eles foram instruídos a saberem. Sofrem por ver o obsessor, sofrem por ver a vida que você está tendo, sofrem por ver a vez você passando necessidade, sofrem por ver não tendo nada na sua geladeira.
vendo que você está devendo, que está com as contas atrasadas, sofre por ver o jeito que você está dormindo depressivo, sabem tudo. Mas eles não podem ser, o que eles fazem é orar e tentar movimentar uma energia em função disso. Só que essa energia, ela trava, é triste isso. Na possibilidade de mérito ou não que você tem. Então é importante ter mérito, velho. De onde vem mérito? Não sendo vivo só para si mesmo.